Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou 8 de julho, tá friozinho, 15, 16 graus aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Vamos com as notícias do Botafogo, que tem nada de frias, né? Estão quentinhas. Botafogo se reapresentou ontem no Lonier sob o comando de Cláudio Caçapa, né? O nosso técnico interino, né? Auxiliar técnico permanente, e que tudo indica será o treinador do Botafogo no sábado, lá em Brasília, contra o Vasco, né? Já sabemos que o novo treinador será David Ancelotti, que é esperado amanhã, quarta-feira, no Rio de Janeiro, né? A expectativa, pelo menos inicial, é essa da chegada do novo treinador. Ontem, segunda-feira, ontem à noite, né, os últimos documentos ali foram acertados, as minutas, né, do contrato do novo treinador, porque envolvia muita coisa, né? Por exemplo, a questão dele fazer parte da comissão técnica da CBF, da Seleção Brasileira, junto do seu pai, Carlo Ancelotti, né? O que ficou acordado, além do contrato indo até o final de 2026 com o Botafogo? De que ele será liberado no período da Copa do Mundo, justamente ano que vem, né, para ajudar a integrar a comissão técnica do Brasil na Copa do Mundo, beleza? Auxiliares técnicos, né? Tem se falado aí muito, serão 3, serão 5, serão 4, né? O que é certo é que teremos aí Nações Unidas, né, na comissão técnica, italianos, um inglês, espanhol, tudo isso tem sido falado. Vamos esperar, claro, a chegada do David para confirmar, né, quem serão esses nomes. O que sabemos é que será uma comissão técnica do mais alto nível europeu, com a experiência, né, justamente dos clubes em que o Carlo Ancelotti e o David passaram, né, nos últimos anos. Napoli, Everton, Real Madrid, tudo isso é esperado. Então teremos aí realmente uma comissão técnica de primeira para auxiliar, né, em todos os sentidos, esse primeiro trabalho autoral, né, do David Ancelotti, primeiro trabalho dele como treinador, agora aos 35 anos. E é isso, galera. A imprensa tem batido, né, no John Textor, porque dizendo que ele está indo só atrás de uma grife, só de um sobrenome, né? Eu vi até o Lofredo nos canais da Globo falando que se fosse Silva, né, ele não contrataria. Mas não é só questão do sobrenome, né? Querendo ou não, o David tem acompanhado, né, o seu pai, né, o Carlo, durante aí mais de 10 anos, na verdade, desde 2012, né? Nos maiores clubes, alguns dos maiores clubes da Europa, né? Então, claro que ele chega no Botafogo com um estofo, né? Com um preparo, né? E é um cara muito voltado para a parte justamente de preparar as equipes. É óbvio que vai ser uma primeira experiência e a gente fica receoso, né? Porque não vai ter tempo muito para adaptação. Além do brasileiro já tá rolando, né? Vai retornar agora. Já teremos oitavas de final de Copa do Brasil e de Libertadores, ou seja, não teremos aquele tempo que de repente, se fosse no primeiro semestre, seria o ideal, né? De uma adaptação de Campeonato Carioca, aquela coisa toda que a gente sabe, que a gente falou aqui várias vezes no canal, né? O ano do Botafogo só começa em abril, né? Não teremos esse tempo. Ele vai ter que chegar já mostrando justamente uma adaptação ao futebol brasileiro que, ao meu ver, ele não conhece tanto, né? Claro que nos últimos meses tem voltado mais as atenções para o Brasil por conta de toda a situação da seleção brasileira. Então é isso, galera. Uma semana aí que a gente espera a chegada, né, do novo técnico. Acredito, né, como já é de costume, que o John Textor vem ao Brasil, né? Ele que ainda está aí, né, em meio a muitas situações em relação ao próprio Lyon, né? Tem saído notícias lá na França, por exemplo, que o Botafogo utilizou dinheiro do Lyon para reforços. O que a galera tem que entender é que, né, não é que seja um caixa único da Eagle, mas é praticamente, né, para falar de uma forma simplista, como se fosse. Óbvio que o Botafogo tem o seu dinheiro, o Lyon tem o seu dinheiro, o RWD Molenbeek, que toda hora muda de nome, né? Darren Brussels, agora voltou a ser RWD, M, enfim, uma sopa de letrinhas. Cada equipe tem, né, o seu caixa, mas isso em alguns momentos acaba desaparecendo por conta de ser a Eagle gerindo, né, esse dinheiro. Então não adianta, por exemplo, a gente falar, caso do Igor Jesus, o Igor Jesus, o dinheiro
da venda do Igor Jesus. Primeiro que o Igor Jesus foi adquirido sem custos, né, pelo Botafogo. Então essa venda agora para o Nottingham Forest é, obviamente, um lucro sensacional, né? Por mais que a gente saiba que se ele saiu por 18 milhões de euros, certamente já está valendo muito mais, até por tudo que ele fez no Mundial de Clubes. Mas isso é assunto para outra hora. Galera, falando em Igor Jesus, né? O Botafogo se representou ontem no Lonier e o Igor comentou, né? Igual o Luiz Henrique, que saiu do Botafogo e continuou, né? Sempre muito atento às coisas do Fogão. O Igor Jesus botou aqueles emojis da carinha ali emocionada, né? Tipo assim, lamentando, né? Não estar com o grupo nesse momento aí de representação. Quem esteve também no Lonier ontem foi o zagueiro Jair, foi se despedir dos companheiros. O Igor tá lá em Cuiabá, né? Que é a cidade natal dele, ainda passando alguns dias aí de férias, de folga, pós-mundial, antes de se apresentar junto com o Jair Cunha no Nottingham Forest, beleza? Galera, vamos falar então do assunto aí que ontem surgiu nas redes, né? Tô usando até a imagem aqui, que foi publicada pelo canal do Medeiros, né? Alguns outros canais começaram a repercutir também a situação do novo estádio do Botafogo. É isso mesmo, Carlos? O Botafogo já tem o Newton Santos, vai ter um segundo estádio. Faz sentido isso? Né? Ontem até acompanhei um pouco a live do setor visitante, né? Com boas participações ali, como sempre, do Caboclo, enfim, da galera junto lá com o Pedro Depp. E aí ficou esse debate, né? Existe algum outro clube no mundo que tenha 2 estádios, assim, né? E realmente é difícil de ter um cenário como esse, mas faz sentido na cabeça do Textor, não é novidade isso, a gente já sabe disso há um tempo. O Tairo Arruda, o nosso CEO, já tinha falado que 2025 seria um ano até para uma estruturação, né, física mesmo do Botafogo, CTs, isso já está acontecendo no próprio Lonier, e também já tinha falado da questão do estádio para 25 a 30 mil torcedores, né, pessoas, nesse segundo estádio. E por que ele faz sentido na cabeça de John Textor, né? Vamos tentar entender. O Newton Santos é aquela situação. É um estádio que é do Botafogo, mas pertence à prefeitura. A prefeitura gosta muito de que o Botafogo administre, porque é um estádio, como qualquer estádio, custa caro. Só a manutenção do estádio, né, tem um valor ali mensal forte, né? Então, para não se tornar um elefante branco, como algumas outras obras, até das próprias Olimpíadas se tornaram, né? O Botafogo ser o locatário, né, ali, o usuário do Newton Santos, é ótimo para a prefeitura. Há um tempo atrás, quando o John Textor ameaçou, falou, vamos largar o Newton Santos e vamos construir um estádio novo, a primeira coisa que o prefeito Eduardo Paes fez foi justamente dizer, não, peraí, alto lá, né? Vamos ceder um terreno para o Botafogo e tal. Isso acabou nunca acontecendo, porque é difícil achar um terreno, né, disponível que a prefeitura doasse, porque ela fez isso com o Fluminense e Vasco, né? Como também, recentemente, o Flamengo teve o terreno onde vai construir o estádio dele lá no centro do Rio. É difícil achar. Quando a prefeitura tinha um terreno, de repente não era exatamente o que o Botafogo estava procurando nesse sentido. Então, ontem vazou essa notícia, né? O próprio Medeiros acabou comentando, de que há um terreno, né, na região ali do Parque Olímpico, né, perto do Rio Centro, perto do condomínio Ilha Pura, enfim, chamado Rio dos Passarinhos, né, aquela região ali, de que o Botafogo estaria próximo a adquiri-lo, tá? Então isso é a primeira notícia. Com relação ao estádio, o estádio próprio do Botafogo, né, ter a nossa casa própria, é a vantagem de poder fazer exatamente como, né, o Botafogo quer. Ou seja, arquibancadas, estilo Premier League, próximas ao gramado, com a torcida fazendo um caldeirão ali, né? Foi até muito bem lembrado na live ontem do Depp, não sei quem comentou, falando como se fosse um Heriberto Russi, né, lá do Criciúma, só que para 25, 30 mil pessoas, ou seja, maior, para fazer pressão mesmo ali. E certamente, tá, seria um estádio Premium Experience, VIP, enfim, porque 25, 30 mil pessoas, se hoje no Newton Santos a gente já aconteceu de ter só sócios camisa 7 adquirindo ingressos,
e em jogos de 40 mil pessoas, certamente 25, 30 mil seria um estádio que só o camisa 7 conseguiria ter acesso, né, nos jogos do Botafogo. Isso é o que a gente imagina, né? Mas, Carlos, não seria o Botafogo se apequenando, né? Sair de um Newton Santos que tem 40, 45 mil até torcedores e indo para 25 mil? Então, é a questão que o próprio Caboclo explicou ontem, né, na live do setor visitante, da demanda, né, de dar uma segurada. Para você, é preferível você ter todos os jogos, o Botafogo colocando 25, 30 mil pessoas, do que tendo uma média instável de público, né? Se em 23 o Botafogo teve públicos sensacionais e vários jogos sold out, né, lotados no Newton Santos, ano passado, né, nosso ano brilhante, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Esse ano, tudo bem que tinha toda a ressaca de primeiro semestre, o ano só começar em abril, né? Mas também o Botafogo não conseguiu lotar o Newton Santos nem nos jogos da Libertadores, né? Então, e aí ficou justamente essa discussão. Poxa, mas o Botafogo está crescendo. O Botafogo sendo, né, se estabelecendo como uma equipe top 3 do Brasil, disputando todos os anos título do Brasileiro, título até de Libertadores. Será que o Newton Santos não é a solução? Talvez seja, mas com um estádio menor, o Botafogo ganha também até tempo, né? A partir do momento que esse estádio esteja em funcionamento, para de repente fazer obras no Newton Santos, né? Se daqui a um tempo, obviamente, for possível, por exemplo, aproximar no Newton Santos a tal famosa pista de atletismo onde o Usain Bolt pisou, correu, né? Possa ser retirada. Isso até o momento não é possível, né? Então, uma coisa não inviabiliza a outra. A gente tem visto o Botafogo investindo pesado até no Newton Santos, com estrutura de escritórios, né, de base, de futebol feminino, de futebol masculino, salas de aula para base no Newton Santos. Foi todo reformado ano passado, vocês lembram, a Botafogo TV, os estúdios da Botafogo TV, podcast, enfim. Então o Botafogo tem investido muito no Newton Santos, né? De novo, um projeto não inviabiliza o outro, mas a hora que o Botafogo tiver, eventualmente, os dois estádios, o Botafogo não vai deixar, por exemplo, de jogar na cidade do Rio de Janeiro quando tiver um show. Então o show pode acontecer no estádio Newton Santos e o Botafogo joga nesse outro estádio, que hoje se fala em Barra da Tijuca, mas pode ser também na região de Guaratiba, também na zona oeste do Rio de Janeiro, pode ser na região ali também de Jacarepaguá, pode ser... O Botafogo, eu vi também o Daniel Brown falando em procurar um terreno próximo ali no Engenho Novo, né, próximo do Newton Santos. Então tudo isso está sendo ainda monitorado, analisado. É claro que esse local ali do Parque Olímpico ele é muito visado, né, porque existe também investimentos ali do próprio Roberto Medina, né, do empresário do Rock in Rio. Existe um interesse por aquela parte e também existe, né, a questão do transporte, né? Recentemente eu até tive lá na Bienal no Rio Centro e teve dia que teve 80 mil pessoas no Rio Centro, né? 80 mil pessoas na Bienal no Rio Centro. Então, ter um jogo de futebol para 25, 30 mil, né, é possível sem transformar aquilo ali num caos, né, de transporte enfim, ser um problema, né, para os moradores da região, enfim, para as pessoas conseguirem chegar com fácil acesso, né? Sem contar que, se for Barra da Tijuca, é onde 90% dos jogadores residem, né? Fica até fácil também esse acesso. Se fala também de um hotel, né, da construção de um hotel, esse projeto do estádio do Botafogo, teria também um hotel praticamente em frente ao estádio e que seria uma forma do Botafogo também lucrar com esse hotel, ou seja, seria um hotel para receber, enfim, pessoas vindo de outros estados, ou então quando tiver esse estádio menor também pode receber shows. Tudo isso, claro, vai ser melhor aí detalhado nas próximas semanas, meses, enfim, quanto tempo demorar esse projeto. Vantagem um estádio menor, ele consegue ser construído, o próprio Tairo Arruda falou isso esse ano, num prazo menor, de repente 2 anos, né? Em módulos, né? Construído em módulos e tal.
E também ele não fecha as portas para ter uma ampliação, né? Ele já pode ser um projeto inicial para 25 mil torcedores, 30, de repente expandir até 40, e aí vai se igualar mais ou menos o que é o Newton Santos, e aí futuramente, quem sabe, o Botafogo pode até abrir mão do Newton Santos, mas por hora, não. O projeto é que os dois estádios sejam utilizados pelo Botafogo, justamente até para dar essa facilidade. Vai ter show de rock, sei lá, pop music, festival no Newton Santos. O Botafogo joga no estádio menor. Ou é uma partida em que o Botafogo vai ter mais público, né? Tem um apelo maior, vai ser no Newton Santos, e o show pode ser no estádio menor. Enfim, a vantagem é a seguinte, galera: um estádio do Botafogo, todo o projeto vai ser pensado dentro do que a Eagle, né, planeja para o Botafogo. Eu imagino, né, como eu falei, uma coisa premium, né, restaurantes, bares, tudo pensado, né, numa experiência para o torcedor, claro, dando uma elitizada. Eu imagino isso, né, por ser um pouco menor que o Newton Santos. Mas, claro, a gente só vai saber detalhes aí, enfim, nas próximas semanas, como eu disse. Beleza? Comenta aí embaixo o que você acha. É loucura do Textor, né? A gente se sente muito bem no Newton Santos. Eu acho que o torcedor do Botafogo hoje vê que o Newton Santos tem melhorado muito, né? Apesar de já merecer, né? Já ter uma carência de algumas reformas até estruturais mesmo. A gente vê que algumas partes ali do Newton Santos, o Newton Santos acabou de fazer 18 anos, né? Atingiu a maioridade. Ele que foi inaugurado, né, naquele jogo inesquecível, 2-1 em cima do Fluminense, no dia 30 de junho de 2007. Então, acabou de fazer 18 anos, obviamente precisa de melhorias também estruturais. Mas não adianta o Botafogo investir num lugar que não é totalmente dele, né? Está em uso, né, do Botafogo. Então, talvez isso também seja uma forma do Botafogo se garantir para o futuro, né? Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Eu gosto da ideia, acho legal, acho que se a Eagle está disposta a investir isso, e claro, também de repente até pode incluir também um projeto de centro de treinamento junto do estádio, né? Tudo vai depender do tamanho desse terreno. Precisa ter estacionamento, né? A gente já imagina o que pode ser estacionamento, edifício, garagem, né? Tudo é possível e, óbvio, é muito bom para esse crescimento do Botafogo aí que já estamos observando e vamos ver aí para os próximos anos, beleza? Não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, muito importante. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever, não custa nada, e fazer parte da família Canal Botafogo Digital. Tamo junto, grande dia a todos vocês, valeu!